Oi, pessoal. Vou continuar aqui então falando sobre aquele assunto, né, que eu falei ali nos shorts, ou no Insta, ou no TikTok, sobre o abuso. Então, vou contar aqui qual foi a minha experiência e falar um pouco sobre o que eu vejo desse assunto, né? Então, é o seguinte, lá por volta do 2007, 2008, 2009, eu não tenho certeza qual desses anos, mas por ali, tá? Eu conheci um terreiro, né? Foi a primeira vez que eu fui num terreiro. Era gira de esquerda, terreiro de Umbanda, era gira de esquerda. Foi em Poços de Caldas. Então, eu acabava indo lá uma vez por mês, quando ia, né? Mas era uma vez, só era longe, né? Eu ia com um amigo que me apresentou. E nesse local foi muito bem recebido, foi muito bem acolhido. Eu não conhecia absolutamente nada sobre Umbanda, qualquer coisa de matriz africana de ter frequentado, né? Eu era professor de capoeira, então eu tinha meus conhecimentos e experiências sobre esse âmbito através da capoeira. Eu era muito interessado em conhecer esse lado espiritual, né? Eu tinha a minha experiência só com o espiritismo, né? Minha família vem daí, né? Então eu fui, achei interessante, gostei bastante. Sempre tive muita ah, interesse pelo toque do atabaque, né? Na capoeira a gente tem o atabaque, mas o birimbau é quem manda, mas os atabaques sempre me chamaram muita atenção. Mas enfim, continuando. Nesse local, o dirigente da casa me recebeu muito bem. E depois de algumas vezes indo, e eu não conhecia, como eu disse, absolutamente nada, eu sempre ia, era gira de Exu e Pombagira, gira de esquerda. Então, foi a primeira vez que eu recebi o Exu que me acompanha. Foi o dirigente da casa, com o Exu dele incorporado, que fez com que eu recebesse algumas vezes ali no pé do Congá, falou, vem aqui. E eu fui sempre, né, com o intuito de aprender, intuito de poder auxiliar. Porque como eu fazia reiki, né, eu era reikiano já, o Exu que eu acabava cambonando, né? E ele falava, faz aqui suas coisas, né? Faz o que você faz com a mão aí, a emissão de energia. Então, enquanto ele estava atendendo ali os consulentes, ele falava, põe a mão aqui no pé, põe a mão aqui em cima da barriga, enfim. Ficava ali emanando energia com as mãos. E aí, de vez em quando, o dirigente me chamava para fazer algum procedimento ali na frente. E era assim, né? O espaço, você sentava nas cadeiras, aí tinha uma corda que separava a área interna, onde aconteciam os atendimentos, ali e o congá. E eu lembro de algum. Eu não lembro exatamente tudo, tá? Mas não é porque eu tava fora de mim, é porque realmente já faz muito tempo. Então eu vou contar aqui para vocês como foi essa parte das lembranças. Eu sei que o dirigente, por alguma razão, falou que eu tinha que tomar banho de ervas e tinha um banheiro ali na casa e eu fui. Ele me levou, preparou lá o banho, não, eu tirei a roupa e me deu o banho ali com as ervas específicas que eu não sei quais são. Eu não conhecia absolutamente nada na época, né? E até então tudo certo. Eu tava sempre ali, ó, de coração aberto, confiando 100% sempre. E quem tava não era o dirigente, mas ele tava incorporado do Exu. Então, assim, aí a minha experiência. Eu não sabia dizer se a pessoa estava incorporada ou não. Se estava ali com o Exu incorporado ou se o Exu tinha saído e eu era o dirigente que estava falando comigo. Eu não tinha essa distinção, tá? Então, estava ali, falando, me levou para tomar o banho, fechou ali no banheiro, tirei a roupa, ele deu o banho. E aí fez alguns procedimentos. Ele falava
eu acredito que era assim, vai ter que desbloquear alguns canais seus, os seus canais aí. E de alguma forma eu entendi alguma coisa por conta do espiritismo, por conta do reiki, dessa coisa de canais de energia. Então, canais energéticos bloqueados, eu não fazia ideia se ele estava vendo coisas em mim que eu não via, né? Então tá. Então ele colocava a mão assim, por exemplo, em alguns lugares do meu corpo, e eu lembro de ter sido apalpado ali na região íntima, mas de uma forma meio, não era óbvia. Então vamos supor, vai fazer massagem nos seus chakras. Então põe aqui no chakra do plexo solar, do umbigo, no cardíaco, no seu chakra aqui. E tem o chakra básico, que fica ali na região do períneo, quem não sabe, fica ali entre o ânus e o órgão genital, masculino e feminino. Então o pessoal chama ali na zona do agrião. Então, ele colocou o dedo ali e massageou. Eu, tô falando aqui sinceramente, eu não estava nem sabendo que eu estava passando por um processo de abuso, porque eu estava acreditando que aquilo era um procedimento que um Exu estava fazendo comigo. E aqui eu vou frisar muito bem. Apesar de eu ter passado por tudo isso, eu nunca tive minha dúvida na espiritualidade a que eu acredito, a que eu sinto, a que eu vivo, né? Infelizmente, os seres humanos que são podres e utilizam de algumas informações e poderes para poder fazer isso com outras pessoas que estão normalmente frágeis por não saber o que está acontecendo, tá? Então vamos lá de novo. Eu não estava procurando ajuda, então eu não estava numa situação emocionalmente frágil, abalado, fraco para poder ser abusado, e fui mesmo assim, mas por outra razão, por ter confiança de que eu estava sendo guiado por uma entidade benéfica, por um médium que era responsável, era o dirigente, era o sacerdote do local. Então, a pessoa que mais tinha condições de ter esse cargo, né? Beleza. Passado esse momento, por mais que eu tivesse algum tipo de desconforto, isso passou, como isso é um procedimento, vamos supor assim, médico, né? Se você vai no urologista, você vai no proctologista, ele vai tocar em lugares que para você pode ser desconfortável, mas está falando de um ambiente médico, né? Um procedimento que é necessário. Então, mais ou menos seria essa a visão, é um procedimento necessário. Porém, dali, ele falou: vem aqui comigo. E da casa, né, tinha um corredor lateral que dividia com um muro de fora, assim, entre o muro da casa e o muro de fora, tinha um corredor. Era noite, né? As giras aconteciam à noite. E ele me levou ali, eu coloquei a roupa de volta, claro, para sair do banheiro, e me levou até esse corredor. E isso é como ali, como eu estou te dizendo, ainda parecia que ele estava com um Exu. Essa era a intenção que ele estava passando, recebendo, estava incorporado com o Exu. E me levou até o lado de fora ali. Eu também não entendi nada, porque só estava indo, estava sendo acompanhando. E ali ele começou meio que me alisar de alguma forma, passando a mão no corpo. E o que mais me remete a esse ponto, né, meio o nojento do abuso, foi ele lamber meu pescoço, tá? E de novo, passado esse momento, fechou a gira, acabou ali, fomos embora. Eu nunca comentei isso com ninguém. Passou assim, eu sentia uma coisa estranha, alguma coisa estranha aconteceu, eu falava. Comigo, aqui dentro da minha cabeça, tá? Mas a minha crença e a minha fé na espiritualidade colocava por cima que aquilo era algum procedimento que deveria ser feito daquela forma. Beleza. Então, continuando aqui, pessoal, beleza, passou esse tempo todo sem. Isso daí é falando que foi em 2007 até 2009, 2010, vai, por aí, uns três, vamos falar que faz uns 15, 16,
17 anos, sei lá, faz bastante tempo, né? Enfim, eu fui me ligar nisso, que eu sofri um abuso ali, no máximo uns 2 anos atrás. Como assim, cara? Eu tô falando pra você. Depois daquela história toda do João de Deus, né? Eu acho que quem passa por uma situação dessa, normalmente não faz ideia do que está passando. E quando faz, acaba dando o resultado de exposição e tal. E depois da exposição, normalmente essa pessoa que passou pelo abuso vai ser tida como louca, como mentirosa, né? Então, o que eu quero levar daqui, né? Nesse ponto para frente. Eu acho que a minha ideia principal é poder falar o que eu passei para que outras pessoas tenham a oportunidade de ter atenção e não passar pela mesma situação. E a gente sabe que isso não tem nada a ver só com Umbanda ou com Candomblé, com Quimbanda, tem a ver com o ser humano. Então pode ser yoga, né? Vocês já viram falar sobre lugares que praticam yoga e fazem esse tipo de abuso, dizendo que aquele tipo de yoga precisa de uma atividade sexual com o mestre, no caso. Também igrejas evangélicas, católicas, enfim, indiferente da religião, o problema é o humano. E como a gente pode ter mais cuidado? Tem muitas pessoas que falam assim, você tem que conhecer a casa que você frequenta, o sacerdote, mas raramente você consegue conhecer o sacerdote a fundo e saber se essa pessoa é confiável ou não. Às vezes, pessoas que você convive a vida inteira, você não sabe se são confiáveis ou não. Às vezes a pessoa esconde um segredo podre desse a vida inteira de você. Então, assim, antes de você poder definir se a pessoa é boa ou não, tenta ver como você se sente a respeito daqueles valores colocados ali. Então, pela minha experiência e eu falando nas coisas que eu acredito, tá? Eu sei que hoje, né? Eu sei que determinadas coisas assim são feitas. Se vamos supor um banho de ervas precisa ser dado de alguma forma por causa de um fundamento, tem que ter mais de uma pessoa pelo menos ali, né, para saber. Vem aqui no canto comigo sozinho, não vai, não vai. Então, você acredita na espiritualidade? Você acredita que a espiritualidade é boa para você? Você acredita que alguma coisa ruim vai acontecer caso você se sinta mal? Então você está indo naquele lugar ali, naquela situação, está se sentindo mal, desconfortável e você não quer ficar ali. Você acha que alguma coisa ruim vai acontecer com você se você sair dali? Não vai, de jeito nenhum. Saia dali, dessa situação que está te deixando desconfortável e foda-se o que os outros vão falar. Não fique numa situação desconfortável dessa forma para você. Porque é isso, né? Você pode passar por uma situação que a ficha vai cair depois de anos e você vai ter traumas daquilo sem saber, vai estar no teu inconsciente. Você vai estar reagindo à sua vida com aquele trauma e você não vai nem ter ideia de onde vem. E eu vou te falar, aquele filho da puta ou aquela filha da puta não vai ter o peso na consciência que você tá levando, tá? E desculpa os palavreados, mas não tem muito o que fazer. É a partir daqui, o YouTube, se não permitir, não permite, dane-se. A minha parada aqui é divulgar coisas para que a gente evite mais sofrimentos desnecessários dessa forma, né? Então, ouvindo o caso, né, do fundador da Casas Bahia, é bizarro isso, cara. É bizarro quantas pessoas não sabem sobre essa história. O cara passou décadas fazendo isso, abusando de crianças. Eu tô falando de mim, enquanto um adulto,
passando por uma situação dessa e a minha ficha foi cair lá na frente. Eu sou homem hétero, imagina só. Mulheres passam por isso a vida inteira e mulheres passam por isso sem saber que estão passando também e vão descobrir muitas vezes lá na frente. Escuta o podcast que eu falei. Se você tiver estômago, é óbvio, né? Gera gatilhos e tal. Eu acho que além disso, né, de poder falar da minha experiência para que evite com que pessoas passem por isso, não é dessa forma que a gente vai acabar com tudo, mas a gente se responsabilizar. Então você, quando tem um lugar de alguma forma, você tem um lugar de poder acima da outra pessoa, então você pode ser um amigo que sabe mais sobre um assunto do que o outro, você pode ser um professor, você pode ser um sacerdote, uma sacerdotisa, você pode ser um, um mestre de alguma arte, você pode ser um psicanalista, seja o que for, que você vai ser um conselheiro, uma pessoa que vai dar a informação ou vai dar um, uma sugestão. E eu estou falando aqui como pai, mãe, amigo, tio, tia. Quando você está falando alguma coisa como eu estou falando para vocês aqui, a gente está passando uma informação para alguém. A gente tem uma responsabilidade da nossa fala. A gente não tem a responsabilidade de como a pessoa vai receber aquilo. Claro, filtros, então a gente tem que tentar deixar o mais claro possível. Isso é o que eu tento fazer. Então eu estou tentando deixar o mais claro possível que existe uma responsabilidade na nossa fala, essa é a minha visão. Quando a gente fala alguma coisa para alguém e essa pessoa faz alguma coisa com essa sugestão que a gente está dando, aqui tem a nossa responsabilidade sobre a sugestão e a responsabilidade da pessoa por fazer aquilo, obviamente. Quando você tem uma responsabilidade desse porte, é um poder e você usa ela de forma errada, vamos supor que todas essas pessoas que abusam de outras não tenham a mente vilã de um vilão de quadrinhos que pensa meticulosamente sobre tudo que está fazendo, mas seja uma reação traumática, comportamental, de um trauma sofrido na infância. Estou dando uma suposição aqui. E essa pessoa tem comportamentos ruins, socialmente falando, na vida adulta. Então, de manipulação, de abuso, tóxicos, por conta de um trauma sofrido lá atrás. Você acha que isso é algo justificável? Você acha que pessoas sofrerem por conta de um trauma seu é justificável? Aqui a gente vai entrar em vários assuntos que eu vou abordar várias vezes. O primeiro deles é: a gente sempre busca se melhorar, né? Sempre busco me melhorar como um ser humano. E tem diversas formas para isso. Para isso eu preciso entender no que eu acredito, qual é a minha métrica do que é certo e do que é errado. Então, quando a gente banaliza as coisas como não existe o errado, você abre uma janela gigantesca para quem é doente fazer besteira e ter pano passado. Então vamos ter um pouco mais de consciência do que a gente está plantando, do que a gente vai colher, querendo ou não. E aí? Desculpa, né? Os pensamentos ficam muito bagunçados aqui. Então, lembra, se você... Eu coloquei aqui uma experiência, se você fala assim, nossa, então Exu é ruim, o candomblé, a umbanda, então você está sendo ignorante, porque não é uma experiência que eu passei em determinado lugar que vai fazer com que aquela cultura toda seja ruim, mas quem fez aquilo sim. E aí você acha que pessoas que fazem mal para os outros têm a possibilidade
de redenção, tem a possibilidade de se redimir, de reconhecer um erro e de se redimir. Aqui a gente vai entrar em outro lugar, que é uma discussão muito ampla, que precisa aí de pontos de psicanalistas, psiquiatras para falar. Muito difícil, tá? Mas só deixando um gancho para um próximo vídeo aqui. A nossa cultura aqui de encarceramento, né, de pessoas que cometem crimes e são aprisionadas, encarceradas, a ideia é que elas fiquem fora da sociedade para se reabilitar e depois sejam reinseridas na sociedade, tá? Por isso a gente não tem pena de morte, não tem prisão perpétua aqui no Brasil, porque a gente supostamente acredita que a pessoa possa se reabilitar para voltar a fazer parte da sociedade. E psiquiatricamente e psicologicamente falando, tem alguns tipos de transtornos que são inviáveis para a sociabilização, supostamente, né? Psicopatas não podem conviver de forma saudável, socialmente falando. E tem diversos deles por aí. Impostos de comando. A gente hoje está falando muito sobre narcisismo para todo lado, narcisismo, psicopata e não sei o que. E é fácil a gente apontar o dedo para uma pessoa que nos feriu e falar essa pessoa é isso ou aquilo. Eu não sei se esse cara que fez isso fez conscientemente ou não, eu não estou dentro da cabeça dele. Eu não sei se fez comigo ou se fez com várias pessoas. Eu não sei de pessoas que eu convivi a vida inteira, se já fizeram ou não algo parecido. Eu sei de mim. Então, o que eu faço? Por exemplo, na minha terapia, eu tento buscar respostas sobre mim. Nesse assunto, eu tento perceber, será que eu estou sendo uma pessoa ruim com outras pessoas por causa das minhas atitudes? É assim que eu vejo que eu posso me tornar alguma pessoa melhor. Porque se eu pouco me fuder para os outros e pensar só em mim, eu estou sendo mais um desses. Essa é a minha visão. Se você discorda, se tem algo para complementar, fica à vontade, vamos conversar, vamos ampliar essa visão. Eu estou aqui para aprender também, muito o tempo inteiro. Então, eu aceito qualquer tipo de crítica construtiva, mas desrespeito, que é o que acontece muito na internet hoje, não vai construir nada. Pessoal, a gente está aqui vivendo num mundo, para quem acredita em espiritualidade, a gente vive aqui nessa dimensão, nessa forma, matéria, em que tudo é muito fácil de destruir, mas é muito complicado e difícil de construir. E o que vale mais a pena, né? Construir ou destruir? Então, vamos ficar com vários ganchos para vários vídeos. Obrigado, valeu!